tá? Para semana passada, quem não conseguiu entrar, eu deixei o link aqui na minha bio, tá? O primeiro link ali na bio, para entrar direto ali no Zoom. Eu vou transmitir inicialmente aqui a primeira parte, mas quem quiser ver o conteúdo mesmo tem que entrar ali no Zoom, porque aqui eu não vou conseguir transmitir aqui no Instagram. Bom, pessoal, respeitando o tempo de todo mundo aí, vamos começar. Bom, perguntei para o pessoal ainda que acho que não entrou, que não tinha visto ainda, mas se puder me responder aí sim ou não, para quem já tem um processo comercial definido. Beleza, Saraiva. Não, não, beleza, não. Beleza, então. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de processo comercial, tá? O processo comercial que eu vou falar hoje, tá? Ele é mais aplicado ali para um agente de A, né? Porque quando se fala em processo comercial, tá mudando muito isso, né? Eu já vejo aí algumas operações, isso é bom para nós, né? Porque algumas operações já estão aí colocando aí quase que 100% aí de um agente de A no ali no front, né? Então, é bem importante aí a gente falar desse tema aí, de ter um processo comercial estruturado, até porque você que tem uma agência vai poder aí ter um serviço a mais, não é só o agente que você está entregando para o teu cliente, é também um processo, porque assim como muitos ainda não têm um processo comercial aqui, o ideal é primeiro a agência ter o seu próprio processo comercial, ter o seu próprio case, para depois replicar no cliente exatamente o que você fez aí para a agência. Claro que vai adaptar aí algumas coisas para o cliente, né? Para a realidade do cliente, mas eu sempre faço isso. Eu aplico primeiro para mim na agência e depois eu vou aplicar para o cliente, adaptando para ele. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu pegar aqui a tela do. Vamos pegar aqui a tela um. Beleza. Quando estiverem vendo minha tela aí, eu já começo. Beleza. Olha só, pessoal, antes de eu entrar aqui no funil, para falar do funil, alguns recados, tá? Para quem não assistiu a live de semana passada, ou as outras duas lives que já estão gravadas, tá? A ideia é a gente colocar, como eu falei para vocês, uma página só, né, onde vai ter os tutoriais, mas eu já vou colocar aqui no chat os links das lives passadas, tá? Que eu fiquei devendo isso para vocês, para quem estava aqui e queria assistir novamente. Eu vou colocar aqui os dois links, tá? Lembrando também aí, depois a gente fala sobre quem não é cliente ainda, ou dúvidas também aí a gente deixa para o final, mas se vocês quiserem já ir colocando no chat, o Igor vai estar aí para me ajudar. Então, dado esses recados aqui, tá? A gente está montando um canal no YouTube, mas também vai ter um repositório lá dentro da Zaten para ter ali não só as lives, mas também ali uma gama de tutoriais ali que vai pegar processos e todo o que tem ali de funcionalidade dentro da Zaten, tá? Então, qual é a ideia hoje? É falar sobre o CRM de vendas, né? Como é que a gente faz? Até porque a Zaten tem ali, a gente não se diz um CRM de vendas, porque um CRM de vendas ele tem diversas funcionalidades, tá? Mas ali o que a gente tem, o nosso Kanban que a gente tem, logo que eu entrei na Zaten, eu já bati o olho e vi ali que dá para fazer, tá? Um processo de vendas, que é o que importa, né? A gente tem um Kanban e um processo de vendas que vem antes desse Kanban, né? Então, como é que é um processo de vendas? Eu perguntei aqui quem conhece já um processo de vendas, tá? Mas também quem não tem um processo de vendas ou quem tem, mas quem já conhece ou já ouviu falar de um processo de vendas. Porque o processo de vendas nada mais é do que você organizar ali como que vai ser os contatos, né, com o seu cliente, tá? Então, como é que a gente organizou aqui? Como é que a gente está organizando aqui? A gente está organizando
por diversas etapas, tá? A gente começa sempre com a primeira etapa aqui, que eu gosto de chamar de etapa base. Você pode chamar como você achar melhor, mas eu já venho aplicando isso há algum tempo, né? Porque é a primeira etapa ali, né? E hoje pode até mudar, porque ela pode ser uma base hoje chamada de base IA, porque essa base aqui, essa primeira etapa aqui do funil, é a etapa que o agente de IA mais vai, digamos ali, 99% é ele que vai fazer, tá? Então, qual é a ideia, né? Nessa etapa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Nessa etapa aqui, a gente tem um objetivo, que é qualificar o lead, né? E eu já utilizo aqui termos do mercado, né, no mercado de vendas, que é o MQL, que é o Marketing Qualify Lead, né, que é aquele lead qualificado pelo marketing, tá? Então, imagina o seguinte, a gente tem uma campanha, tá? Tem uma campanha lá no Meta e entrou um lead, certo? Esse lead a gente não sabe nada dele. Então, o objetivo do agente aqui nessa etapa do funil é qualificar o lead, é fazer perguntas para o lead, né, para ver se ele tem, não só para avançar ele, que eu acho que isso é importante, muita gente pensa em avançar ele no funil, mas antes de avançar ele no funil, o ideal é entender não só que ele demonstrou interesse real no produto, no serviço, tá? Como nessas ações de marketing, mas porque tem muita gente que clica no anúncio por clicar e não tem o perfil de comprar o teu produto ou o teu serviço ou produto e serviço do teu cliente. Então, a ideia aqui nessa primeira etapa do funil, na etapa base, é entender se ele é um MQL. E se ele não for um MQL, tudo bem, tá? Você vai, não vai marcar ele, por exemplo. Se ele é um MQL, o que que dá para a gente fazer aqui? Tá? É colocar uma tag lá dentro das Zaten, depois eu posso entrar ali para mostrar para vocês, mas dá para a gente colocar uma tag dentro ali, se ele preencheu, né, por exemplo, uh, o número de clientes que ele tem, uh, às vezes tem gente que pergunta o faturamento, perguntas que qualifiquem esse cliente ali, que ele é um bom lead, né? Que é um lead que pode ser atendido para ser investigado. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente tenta, tá, fazer com que o agente pergunte isso e até ele já possa, dependendo ali, já agendar uma reunião, tá? No nosso caso aqui, a gente já deixa o agente ali com a nossa agenda para ele passar a agenda ali para o lead marcar uma reunião. Claro que a gente ainda olha, né? Tem a intervenção humana aí, a gente dá uma olhada ali antes da reunião para entender quem é aquele lead, tá? Se aquele lead ali, ele tem perfil, não somente interesse, porque não adianta ter interesse e ter perfil, né? Aqui hoje a gente atende todo mundo, conversa com todo mundo, tá? Porque às vezes a gente entende ali que a pessoa não quis dizer, enfim, a gente gosta de conhecer aqui para ter um feedback, tá? Mas o ideal é você, num alto volume, é você identificar ali com as perguntas que o agente fez, por isso que a Zaten também é importante aqui, porque tudo que o agente está perguntando ali para o lead, tá, está indo automaticamente para dentro dos campos personalizados que a gente tem aqui dentro da Zaten, tá? Então, isso também dá para fazer, e é legal aí o agente de A fazer essa parte, porque daí é menos trabalho para o humano. Por isso que eu falei ali que de 90 a 99% dá para o agente fazer. Tá? Então, aqui, essa primeira etapa aqui é a etapa base. Eu queria perguntar para você se alguém tem dúvidas aqui nessa etapa base aqui do que mais dá para fazer. Ou alguma dica aí que já esteja fazendo. Alguém? Bom, eu vou passando aqui. Se alguém tiver dúvidas aí, é só perguntar. Agora a gente vai, ele está aqui na etapa base, tá? E aí a gente tem a etapa de conexão, que é a etapa aqui SAL, que é a Sales Accept Lead, tá? É o lead aceito por vendas, ou seja, eu, humano, olhei ali, claro que dá também para tentar automatizar essa parte, mas tem um olhar humano ali que vai ver, ó, esse cara aqui, ele é uma agência, ele tem X clientes. Eu quero marcar uma reunião com ele. Esse aqui eu tenho interesse, né? Agora não é só ele que tem o interesse na minha solução. Eu também.
tenho interesse em falar com ele, né? Então, a gente marca aqui de MQL, ele passa a ser um Sales Accept Lead, tá? Então, é o momento que o time de marketing enviou, né? No caso aqui, eu estou colocando aqui o que realmente acontece hoje em dia, tá? De forma não automatizada, né? Aquela forma ali que tem um SDR fazendo esse papel aqui, né? Então, imagina, olha só o trabalho que um agente de IA pode tirar. Ele tira todo esse papel aqui, ó, é o SDR que faz hoje em dia nas empresas, tá? Só para quem já entrou aqui na live no Instagram, eu tô com o link aqui na bio para quem quiser dar uma olhada aqui no nosso Zoom aqui, que eu tô falando aqui de processo comercial aqui de agentes de IA para agências. Então aqui a gente tem o SDR, né, que ele está fazendo essas duas partes aqui, e aqui a gente já começa a ter um vendedor também, né? Então, olha só quanto que a IA pode estar fazendo aqui, né? Então, se você tem um prompt bem definido, você pode até ter mais uma pessoa, né, sendo, eh, sendo sendo a IA que está fazendo aqui o papel dela, né? Então aqui é o momento que esse time, como eu falei ali, o time de marketing, né? Imagina que o agente de IA, né? Ele enviou esse MQL para vendas, né? E agora o time de vendas ele aceitou esse lead, né? Confirmando que ele realmente vale o contato comercial, tá? Então aqui o objetivo é aceitar ou recusar o lead vindo de marketing, né? Por exemplo, a gente pode ter aqui um lead, no nosso caso aqui, que ele não preencheu nada ainda, ele não conversou com a IA, né? Ele somente entrou ali pelo, digamos, de curioso, fez ali todo o seu formulário antes, ele ele entrou, né? Fez ali, entrou na plataforma, mas não conversou com o nosso agente, né? Então a gente pode avaliar ali, conforme ele preencheu ali, se a gente deve mandar algo ali manual, tá? Então a ideia aqui, né, é como eu falei, aceitar ou não, e aí a gente vê se ele realmente ele já fez um trial, né? Se ele serve ali para a gente levar adiante, né? E também ali se ele já agendou a reunião para a gente ver ali a agenda e tudo mais, tá? Então, essa parte aqui eu chamo aqui de conexão, tá? A gente pode ter aqui, né, aí vai depender de cada caso, tá? A gente até hoje já fez isso, que a gente tem uma etapa intermediária aqui, que é o seguinte: imagina que o teu funil ali não tem muitos leads, tá? Ou você está precisando bater meta, né? Que quem tem muitos leads sempre precisa estar batendo uma meta, né? Então você pode colocar uma etapa aqui entre essas duas partes aqui, que é uma etapa aqui que eu chamo de prospecção. O que que é essa etapa, né? Imagina que o cara não é um MQL ainda, tá? Ele não tem ali todo o perfil desejado ou até ele não levantou a mão, ele começou a falar com a gente e parou, né? Então você pode ter uma etapa de prospecção ali, já fazendo uns follow-ups, tá? Para tentar fazer com que esse cara aqui ele avance aqui a se tornar um sal, tá? Então eu também recomendo aqui que você tenha aqui, acho que eu não consigo colocar mais uma, deixa eu ver aqui. Acho que não. É só uma que ele deixa aqui. Então essa parte aqui você pode ter ainda uma parte aqui, deixa eu anotar então, uma parte aqui de prospecção. Deixa eu ver aqui, cancelar imprimir. Tá? Então aqui você pode ter ainda etapa de prospecção. Tem muito cliente que gosta de ter essa etapa também. Antes ali da conexão, até para levar ele para conexão. Você pode ter gatilhos também, pensar em gatilhos. Gatilhos quais, né? Você pode estar adicionando tag, tirando tag, fazendo essa movimentação aqui toda ali pela a parte de automação que a gente tem aqui na Zaten. Depois a gente tem aqui o dia que a gente mais quer chegar, né? Que é numa reunião, né? Então ele passou por essas fases aqui e agora a gente vai para a reunião, tá? Que a reunião aqui ele vai se tornar ou não um SQL, tá? Por que que ele vai se tornar ou não um SQL? E isso é importante na parte de vendas, né? Num processo comercial. É como eu falei para vocês, né? Às vezes o cliente pode ter dito várias coisas no formulário, né, que qualificam ele, que ele é um MQL, ele é um Sales Accept Lead, mas aí chega na hora de conversar, na hora da demonstração, ou a tua ferramenta, a tua solução não deu match com ele, tá?
ou realmente você descobriu ali algumas coisas que faz com que realmente você não vá conseguir atender. Então, ele não é um SQL ainda, tá? E é importante a gente definir que ele é um lead que foi abordado lá pelo closer, né, pelo SDR, ele passou pelas etapas, que ele tem um interesse real, isso aqui você vai validar na reunião, né? Que ele tem capacidade de compra, às vezes a gente entra numa demonstração da solução e do produto, falando do que a gente oferece, mas não entende, né, a principal parte que é entender se realmente aqueles dados que ele passou, aquelas informações que ele passou, demonstra que ele tem interesse real, capacidade de compra, tá? E necessidade que a solução resolve, que esse é o mais importante, né? Então você vai ali levar a autoridade, né, se ele cumprir esses requisitos ali, para decidir ali a proximidade ali com o decisor também. Tem mais isso, né? Às vezes você está falando com uma empresa maior e você não está falando com o decisor, né? Então, às vezes, numa primeira reunião você tem que fazer essa qualificação, tá? E ainda entender se ele é o decisor, tá? Por quê? Porque daí você vai fazer o seguinte: olha só, minha solução custa XYZ, né? Faz sentido para ti? E o cara vai dizer sim ou não. Se ele falar que sim, você vai perguntar: beleza, ela faz sentido para ti? Então, vamos fazer o seguinte: é você que decide? Aí o cara diz que não. Não, não sou eu. Então, olha só, para a gente aí melhorar o nosso tempo na próxima reunião aí, né? Claro que pode ser uma abordagem mais treinada. Na próxima reunião, será que tu consegue trazer aí quem decide, né? Você já pergunta aí quem é que decide aí? Ah, é o teu diretor, vamos pegar aqui, é o Igor, né? É o Igor o diretor? Você consegue trazer o Igor para a próxima reunião? Que eu acho que é importante na próxima reunião eu mostrar algumas funcionalidades, ou melhor, eu consigo mostrar o ROI que a minha solução o meu produto, enfim, o meu serviço, vai trazer ali para o Igor, né, que é ele que decide, é ele que vai realmente assinar o contrato, então traz ele aqui para a próxima reunião, que aí eu te ajudo aí a gente a evoluir também, tá? Então, essa reunião de demonstração serve para isso também, dependendo do ticket, né, às vezes fica até um pouquinho mais fácil. Depois, deixa eu só dar uma diminuída aqui, tá? Essa diminuída aqui só para a gente ver aqui a parte macro, né? Depois eu tenho uma outra etapa aqui, que essa etapa aqui ela pode ser várias coisas, né? Ela pode ser mais de uma etapa, tá? Mas, por exemplo, imagina o seguinte: a gente tem aqui algumas coisas, algumas questões aqui, né? A gente tem essa primeira questão que é o cara fez uma reunião, mas ele pode não comparecer numa reunião. E isso é muito, muito, mas muito mesmo rotineiro, tá? Ele, quantas vezes a gente marca uma reunião e esse cara não foi, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, né? Tanto eu posso criar aqui as FUPs, né? Ali os pontos de contato, por exemplo, eu posso marcar aqui nas Atem que no dia da reunião eu posso mandar ali uma mensagem para ele confirmando essa reunião, tá? A gente tem aí quem trabalha no comercial sabe que quanto mais pontos de contato, melhor vai ser a conversão do lead. A gente está querendo aqui converter ele aqui nesse primeiro momento aqui em uma reunião, né? A gente quer levar ele para a reunião. Como é que a gente vai vender para ele se nem na reunião ele comparece? Então a gente pode ter aqui follow-ups, né? Essas FUPs aqui são follow-ups que a gente pode ter aqui para fazer com que ele apareça na reunião. E se ele não apareceu? Se ele não apareceu, a gente pode ter aqui uma etapa, né, de no-show, que daí todo mundo que não compareceu a essa reunião, ela pode entrar aqui para o agente de IA, né? A gente pode ativar a IA novamente, colocar uma tag e fazer com que a IA converse com esse lead, ou melhor, a gente pode colocar automações aqui para que a gente reagende, né, essa reunião que a pessoa não compareceu. E também aqui, tá? Às vezes a gente tem a outra parte, né? O cara, ele é tudo isso que a gente está querendo aqui, né? É um SQL, tá? Um Sales Qualified Lead.
E aí ele vai trazer ali o decisor ou ele mesmo vai decidir numa próxima reunião ou até nessa reunião mesmo. O que que a gente faz depois, né? Tem clientes maiores que já trabalham com CRMs, né? A gente pode fazer, por exemplo, uma integração. Na Zaten dá para fazer essa integração, onde você pode colocar aqui para um CRM externo, tá? Então dá para fazer essa integração. Você pode fazer uma integração com o teu sistema próprio, o sistema da agência, o sistema do cliente, tá? Então essa etapa aqui pode servir para isso, ou você pode quebrar aqui, como eu já deixei aqui em três blocos, você pode quebrar aqui em mais outras etapas aqui no funil, tá? Depois a gente tem aqui a parte de ganho, né? Que no nosso caso aqui a parte de ganho é a parte aqui de onboard e implementação, tá? Que esse cliente aqui, dependendo do contrato que ele assina aqui na Zaten, a gente vai fazer um onboard e implementação, tá? Ou senão ele vai passar para o suporte dar uma ajuda ali para ele, tá? Então, é aqui essa parte de ganho, vai ficar mais claro aqui depois quando eu mostrar o outro funil, o funil de ampulheta. Bom, e também a gente tem aqui a parte de perdido, tá? Na parte de perdido, na parte aqui de perdido, o que que a gente pode fazer? Deixa eu só pegar aqui. Na parte aqui de perdido, deixa eu botar para frente. Bom, na parte de perdido a gente pode fazer ali uma nutrição, né, que está aqui, essa nutrição, né? O que que é essa nutrição? Eu posso também fazer uma integração externa, tá? Aí nessa integração externa, eu posso entender que esse cara aqui, ele não estava maduro ainda, não era momento dele. Então eu posso jogar ele, por exemplo, também ali para um sistema de marketing, onde ele vai ser nutrido, ele vai ser ali ah, vai passar por todas as jornadas que ele não passou ainda, né? Vai ser aquecido, para chegar ali de volta ao início do funil. Ou não, esse cara aqui você não quer atender de jeito nenhum, você pode taguear ele, pode fazer ações aqui que definam que você não quer atender ele, tá? Então, simples assim o perdido, tá? Pode ser feito dessa forma. Bom, antes de eu entrar no outro funil que eu tenho aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Deixa eu só ver se eu vou ter que compartilhar a outra tela. Deixa eu só ver aqui. Só me digam aqui se vocês estão vendo a minha tela aqui do. Deixa eu só tirar aqui uma. Bom, vocês estão vendo aqui a minha outra tela? Ou estão ainda na tela ali do CRM? Senão eu compartilho de novo. Ah, legal, legal. Obrigado aí, Saraiva. Então, o que que eu fiz aqui, tá? Eu simplesmente peguei o meu funil, tirei uma print desse funil, tá? Imagina se ele tivesse mais detalhado, que legal que ia ser. Peguei essa print aqui do funil, joguei no Gemini aqui, tá? Por que que eu estou usando o Gemini, né? Em função do contexto, enfim, e até a questão aí de, já usei por 2 anos o ChatGPT, agora estou dando chance para outras, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu pedi, com base nesse funil, me dê ideias de pontos de contatos, mensagens que eu posso fazer com leads que entram em contato com a Zaten, que ajuda, daí coloquei um pouquinho do contexto da Zaten aqui, que ajuda agências vendendo agentes de IA, uma solução completa para agências, né? Botei tudo, digamos aqui, todo ali um pequeno contexto, né? Claro que eu fiz isso aqui bem rápido, aqui, antes da call, inclusive. Você pode detalhar mais. E aí ele começou a me dar aqui o funil, né? É, claro que eu tive que adaptar aqui que o detalhe, né? O funil será feito somente pelo WhatsApp. Então, até tá errado aqui, pense somente neste canal, tá? Por que que eu fiz isso? Porque ele já estava me trazendo ali e-mails, estava me trazendo outros pontos de contatos que são mais rotineiros ali para um processo comercial. Então, eu coloquei aqui qual era o meu contexto que eu ia trabalhar somente no WhatsApp, tá? Então, quanto mais contexto e mais específico você der aqui a situação, aqui o contexto, melhor vai vir aqui aquilo que eu falei na aula passada, né? Que é o garbage. Você coloca lixo, volta lixo, né? Então, é bom dar uma atenção aqui, né? Então, ele começou a fazer aqui todo o meu funil, né? Entendendo ali que eu precisava de pontos de contato. Já me deu aqui
boas-vindas de qualificação. Inclusive, você pode utilizar isso aqui no prompt do agente, tá? Eu não dei esse contexto aí que eu tenho um prompt, tenho um agente de IA fazendo o atendimento aqui na primeira etapa, tá? Mas foi bom aqui que ele já me deu aqui até para quem não tem um processo comercial, não conhece, né, o processo comercial, pode até vir aqui numa LLM, né, da sua preferência e conversar aqui com ela para ela explicar, né? Então aqui tudo que eu falei ali para vocês agorinha, né, a gente tem aqui o que que é o MQL, né, qual é o objetivo, né, dessa etapa aqui, né? E aqui ele vem me trazendo aqui algumas sugestões aqui de mensagens, né? Envio de conteúdo de prova, né? Para ter uma ideia ali. Até eu não tinha essa ideia aqui, uma ideia que surgiu aqui legal de perguntar para uma LLM, às vezes você não, não pensou no todo, aqui ela, por exemplo, está dando uma ideia aqui que eu poderia enviar ali uma mensagem de cases, né, de 30 segundos ali, onde uma agência parceira configurou o primeiro agente em 7 minutos e já fechou dois clientes. Um exemplo, né, posso mandar um GIF, né, posso fazer ali essas questões aqui. Então ele já veio me dando aqui alguma ideia, né? Depois ele veio me dando aqui a ideia aqui na parte do o lead foi aceito e qualificado para pré-vendas, né? Então ele já me deu também aqui algumas mensagens, né, de oferta de diagnóstico gratuito. Tá? Veja bem que eu não dei ali, né, naquela print ali, eu não dei muita coisa. Então, se eu tiver mais detalhe ali, fizer o meu dever de casa, um planejamento bem feito, eu vou ter ali um output muito melhor. Né, porque eu estou dando ali mais contexto, né? Então, aqui também a questão de agendamento, tá? Isso aqui está tudo no prompt do nosso agente e agente dos nossos clientes, tá? Que ele já vem aqui, mas olha só, eu já tenho aqui também, às vezes, você faz um prompt muito genérico e sem processos. Imagina o seguinte, olha só, você tem um processo comercial, tá? Olha como você vai estar entregando valor aí para o teu cliente, porque você tem um processo comercial, tá? Bem definido e você pegou esse processo comercial e colocou no prompt do agente, tá? Isso vai deixar o agente mais certeiro. Às vezes você tem lá um prompt e espera que o agente faça tudo e ele não tem contexto, ele vai responder de forma genérica. Então você vai estar dando ali exemplos. Eu colocaria aqui no prompt do agente ali a parte de. Eu colocaria ali de exemplos, né? Eu colocaria esses exemplos aqui, por exemplo. Tá? Mas também você pode usar como mensagem, aqui como a gente já está falando aqui da parte de conexão do Sales Accept Lead, então aqui no nosso caso aqui, que já é uma coisa mais manual, a gente pode estar colocando aqui como uma automação ou também estar enviando ali manualmente. Eu prefiro colocar aqui numa automação. Aqui veio para a parte de reunião, tá? Que é a parte aqui do SQL, né? Que o lead viu a solução, confirmou e tem fit, né? Ou seja, o interesse na proposta. Daí a gente vai levar ele para o próximo passo, tá? Então aqui pós-demo, material de apoio, aqui ele já está dando aqui para você preparar o comercial aí bem feito. Isso aqui para vender para grandes empresas, tá? Isso aqui eu já vendi em tempo de que eu era agência e vendia serviços de marketing digital, de embalde marketing, e comecei a vender processos comerciais, por quê? Porque as empresas já entendiam o valor no que eu estava entregando aqui e via, pô, eu não tenho isso, e às vezes a gente está falando aqui, eu, uma empresa menor, e empresas muito maiores, com um faturamento aí de 10 milhões, por exemplo, eles olhavam isso aqui, cara, eu não tenho isso aqui na minha empresa, né? E no caso de vocês que estão implementando um agente de IA, olha a oportunidade que abre, né? Vocês não vão estar implementando, como eu falei ali no início, somente um agente de IA. Vocês também vão estar implementando aí um processo comercial. Então, por isso que eu vejo aí a gente tem a faca e o queijo na mão hoje em dia, não tem desculpa para não fazer bem feito. Tem também aqui a parte dos follow-ups, tá? Claro que aqui é só um rascunho, a gente poderia pegar esse rascunho aqui, melhorar, levar aqui para um Docs, fazer melhorias aqui, tá? Porque nem tudo que a LLM ela responde você tem que aceitar, você tem que personalizar ali, pode ir personalizando aqui no chat, mas eu gosto aqui de tirar isso aqui, jogar lá para aquele Kanban e fazer as melhorias e depois retornar aqui para fazer mais melhorias ainda, melhoria contínua. Para quem está aqui no
no Instagram, tá? E não tá vendo aqui a minha tela, eu tenho o link aqui na minha bio, tá? Para você entrar aqui no Zoom aqui, onde a gente está fazendo essa reunião aqui, eu estou compartilhando a minha tela aqui, falando de processos comerciais com agente de IA e com inteligência artificial. Bom, pessoal, depois aqui das FUPs, né, a gente tem a parte aqui de ganho, né, que aqui ele vai falar de onboard e implementação. Como a gente está falando aqui quase que a mesma coisa, no mesmo, digamos assim, o mesmo processo, né, para vocês que têm agência, é um processo legal também, que vocês podem cobrar por esse onboard implementação. Às vezes você tem ali somente a cobrança do agente, né? Porque dentro da Zaten, né, que é o white label, você vai cobrar ali por cliente mensalmente, né? Recorrente. Mas no início, que é onde você tem mais trabalho, você tem que treinar o agente, você tem que fazer várias coisas para dar certo, eu recomendo você fazer um processo comercial, entregar um processo comercial, entregar um serviço de onboarding para o teu cliente, aquilo que eu falei no início. Tudo que você está fazendo para você aqui, para a tua agência, você pode estar fazendo também para o cliente, tá? Então, por isso que é legal fazer aí primeiro para a agência e depois melhorar o processo e entregar para o cliente, tá? Depois eu falei aqui, perdido, que é a nutrição, vamos ver o que ele já entendeu aqui, reengajamento, valor do problema, novidades do produto, né? Você pode estar colocando ele somente numa mala ali de disparo, né? De novidades, de dicas, né? E depois ir aquecendo ele conforme ele vai evoluindo aí na jornada de compra, né? A parte de relacionamento e expansão, que aí eu vou voltar novamente aqui para o Kanban para falar dessa parte aqui, que vocês vão ver que ela se encaixa lá na primeira parte. Estão vendo a minha tela aí, por favor, aí, minha tela, Igor, a minha tela aí do Kanban? Beleza. Bom, depois a gente tem aqui o funil em ampulheta. Alguém já ouviu esse termo desse funil? Esse funil aqui, ele começou a ser usado lá em startups de tecnologia, de SaaS, no Vale do Silício, tá? Tem até um cara que, não me esqueço, não me lembro, na verdade, muito o nome dele, que é o Jaco, agora não me lembro, o nome dele eu acho que cara, ele é nórdico, não me lembro agora da onde, mas é bem Vanco, é bem complicado. Depois eu posso mandar para vocês, colocar junto aqui lá na live no YouTube, né? Mas, então, essa ampulheta aqui, né? A gente tem aqui a parte aqui do processo centrado no cliente, tá? Onde eu tenho aqui a parte de reconhecimento, educação e seleção, que nada mais é, deixa eu pegar aqui para apontar aqui para vocês, nada mais é que, opa, voltar aqui, nada mais é do que o que a gente tem ali, e já falou, tá? Da nossa primeira parte aqui do nosso funil, né, que é a parte de base, né, que a gente vai entender a dor do lead, o perfil do lead, né, e vai ali essa parte aqui de criar um prospect ainda, né, que o lead chega de anúncio e de indicação, tá? E aqui eu já inventei aqui, tá, que a gente tem que adaptar esses processos mais, né, antigos para a nossa realidade agora, né? Eu botei aqui que ele é um LQIA, né, que é um lead qualificado pela IA, né? E já não é mais um MQL, esqueci de falar lá para vocês. Na verdade, até deixei de propósito aqui, porque aqui a gente já está fazendo uma melhoria aqui no nosso Kanban, aqui no nosso processo, né? Que ele é um LQIA, um lead qualificado pela IA, tá? Onde a gente vai fazer toda aquela parte de diagnóstico, tudo aquilo que eu já falei aqui, até essa parte aqui, a parte do sal. Depois que ele fez essa parte toda aqui, né, que essa parte toda aqui é o nosso primeiro processo ali, tá? A gente tem aqui a parte de commit, né? Que ali o agente dele foi ativado. Você vendeu ali o teu agente, né? Então a gente vai fazer aqui essa outra parte aqui, que é a parte de onboarding, de uso e impacto, que isso aqui é importante, e expansão aqui, e aqui tá, depois eu ajusto aqui, e retenção, tá? Que são essas três partes aqui, né? Mas imagina o seguinte, implementação, né? Você vai fazer ali o onboard,
Você pode fazer uma live ali com ele, dependendo do contrato, né? Porque dependendo aí se você vende, digamos, eh, no atacado, aí vende agentes aí sem muita intervenção humana, né? Você já vende ali, por exemplo, para um nicho que você vai estar colocando ali, por exemplo, clínicas odontológicas, né? Você já pode ter ali o prompt pronto, só vai fazer uma adaptação. Você pode ter até um vídeo ali explicando, né? Pode ser feito ali essa parte aqui, digamos, automática, né? Mas a gente recomenda que, dependendo do ticket de fazer, né? Se você vender um onboard, faz todo sentido você fazer aqui a implementação. Por isso que eu coloquei aqui, depende do contrato, tá? Então, essa parte aqui de live cliente ativado. Depois dessa etapa aqui de live, cliente ativado, tá? Você pode ter aqui a parte de resultados, né? Que é a forma de uso ali. É o primeiro, é o uso e o impacto, que é o seguinte: você colocou o agente ali na operação do cliente o mais rápido possível, né? Fez isso aqui direitinho, colocou aqui o agente em execução e o cliente já começou a ver, pô, ele já está aqui tirando o papel aqui, o trabalho do meu SDR, eu já consigo colocar o meu SDR aqui a um treinamento aqui para ele virar um closer, um cara que vai fazer reuniões, né? A gente sempre pensando aqui em não tirar o trabalho humano. Então, imagina que nessa parte aqui o cliente já viu resultados, né, e já teve aqui um impacto, né? E ele já começou, esse impacto já começou aqui, né? Ele já começou aqui que você tem um processo comercial, que você ofereceu um processo comercial com ele, e aqui você tem uma implementação. Então já começou a ter impacto aqui, mas o impacto mesmo ele vai sentir quando você colocar o agente para atender os clientes dele, aqueles clientes que demoravam para ser atendidos, eles estão sendo atendidos ali em menos de um minuto, né? Então, aqui na parte de retenção também a gente tem ainda a questão de mensurar os resultados, e isso a Zaten tem ali bem, tá inicial, mas já tem legal ali que a gente consegue entender de onde é que veio o lead, se o lead veio de campanha, se o lead está sendo atendido pela IA, isso é resultados. Por que que é legal você ter uma reunião aqui que a gente chama de RTS, são ali demonstrações, ali você vai pegar o agente do teu cliente e vai fazer uma reunião a cada 3 meses, dependendo do tamanho do cliente, pode ser mensal, semanal, inclusive se o cliente é muito grande, tem um contrato muito grande, pode ser semanal, que você vai apresentar os resultados, vai mostrar valor para ele, e o que que acontece? Ali acontece em expansão, né? Por quê? Porque a gente está vendendo aqui, como vocês sabem, ou quem ainda não sabe, na Zaten, a gente cobra por agente, você também vai cobrar por agente. Então aqui é o momento de entender, pô, esse agente aqui que está fazendo o papel do SDR já é o suficiente? Pô, vamos colocar um agente agora para fazer o teu onboarding, vamos colocar um agente aqui somente para fazer uma parte específica aí de um departamento da empresa. Então, você mostrando resultados e colhendo feedback do cliente, você pode fazer aqui a aquisição, fazer o cliente ter aqui a aquisição, ou seja, a venda de novos agentes, tá? E aqui que eu não falei aqui embaixo, né? Aqui a gente está falando de MMR, né? Porque a ideia aqui nossa, da Zaten, é que vocês tenham aqui uma receita mensal recorrente, que é o MMR, né? E dentro desse MMR, dentro dessa parte aqui de expansão, vocês podem até pedir depois. Eu vou mostrar aqui o que que eu fiz aqui. Também joguei isso aqui para o Gemini ali para ele poder explicar um pouquinho na visão dele, digamos assim, né? Porque essa aqui também eu estou falando bem personalizado para quem vende agentes de A, né? A gente tem aqui o que a gente fala aqui que é o LTV, né? Que é o tempo, né, do cliente na carteira, né? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu vendi um agente aqui de 500 pila. Não, tu não vendeu um agente de R$ 500. Tu vendeu um agente aí de no mínimo R$ 6.000 ao ano, né? E aí, esse cara aqui, você pode aumentar o contrato dele, aumentar o MMR, né? Você pode vender outros agentes aqui, aumentando esse lifetime value aqui, né? Que é o tempo do cliente na carteira. Alguém já tinha visto esse processo centrado no cliente, esse funil e ampulheta? Coloca aqui no chat para mim, quem já viu, quem não viu ainda. Deixa eu ver aqui. Saraiva disse que não.
Então, Saraiva, aqui, né? Pô, nós trabalhamos com vendas, trabalhamos com a gente, tá? E muitas vezes a gente não está aí aplicando ou conhecendo um processo comercial. Olha o diferencial, né? E o potencial disso aí, quem já viu aí, né? Outra pergunta que eu faço, quem já viu potencial, né? De estar colocando isso aí na esteira de produtos aí para entregar um valor mais agregado para o cliente, né? Esses processos comerciais aqui, no meu tempo de agência, quando não tinha ainda agentes, né, era só processo comercial mesmo, onde tinha que treinar um SDR, começava em R$ 15.000, né? Então você pode ter um agente ali com MMR mais baratinho, mas no onboard você pode vender o processo comercial, pode colocar ali um processo comercial de R$ 5 a R$ 10.000, você pode colocar também a parte ali de onboard e implementação, colocar mais R$ 5.000, aí você já teve R$ 15.000, com mais os R$ 6.000 aí do agente, você tem aí um anual aí, o primeiro ano você vai ter aí 21 mil reais, tá? E aí você também pode, com esse sistema aqui, você pode estar fazendo o seguinte, conforme você vai avaliando resultados, né, tem um ciclo aqui de melhoria contínua, você pode estar até oferecendo aqui uma otimização do funil, porque você já vai ter dados o suficiente para chegar para o teu cliente. Olha só, a gente já está economizando aqui X mil reais por mês. Agora está na hora de a gente otimizar aqui para, com o mesmo, digamos, com a mesma tecnologia que a gente tem, você, né, que é aí um consultor, um agente, né, um agente que entrega agentes, ficou dúbio, mas já pode estar colocando, né, para o cliente essa questão de otimização. E olha só o quanto você vai entregar de valor. Eu vou mostrar agora no Gemini aqui, tá? A parte aqui que eu mandei aqui, pedi para completar. Agora sim eu botei, digamos, dei uma eu coloquei o garbage aqui, coloquei lixo aqui, né? Eu coloquei um prompt, um shot aqui bem simplesinho, né? Que é para ele completar o funil e me dar sugestões, tá? Então aqui ele começa a completar o funil, né? De ampulheta da Zaten, né? Ah, Depois eu vou mostrar para vocês aqui que eu também fiz tudo isso, mas para ali, para vocês que têm agência, né? Aqui seria a Zaten vendendo para agências, né? Aí imagina que vocês têm que adaptar isso aqui para agência que vende para os clientes. Sim, sim, vai ficar gravada, tá, Saraiva? A gente está disponibilizando aí. ah, as da semana passada ainda demorou um pouquinho para a gente disponibilizar, mas essa semana ela fica gravada lá e eu vou colocar lá no grupo da Zaten lá, tá? Bom, voltando aqui nessa parte aqui de complementando o funil de ampulheta aqui, né? Etapa de vendas aqui do prospect, que tem que levar ao commit, né? Essa parte aqui de commit, tá? Então, aqui na etapa base, ele já pegou e aqui ele já começou aqui o topo, né? Jornada do cliente, né? A parte de reconhecimento, a parte de educação. Deixa eu ver aqui, foco no lead foi qualificado pela IA, significa que o agente de IA da Zata identificou o perfil. Então, tudo isso aqui que eu coloquei, a gente pode melhorar, voltar lá para dentro do nosso Kanban e melhorar isso aqui antes de mostrar para um cliente, inclusive, tá? Serve para a gente refinar a primeira ideia, tá? O bom de utilizar uma IA é isso, que ela vai te dando ideias aí, é a mesma coisa que você está conversando com uma equipe, né? Muitas agências aí tem uma pessoa só, ou você é um empreendedor, né? Você pode estar utilizando aqui para ter ideias, né? Então me deu aqui toda a parte aqui do funil de retenção, tá? E agora eu pedi para ela que eu queria fazer o mesmo para o contexto de uma agência que vende agentes de IA utilizando a API oficial do WhatsApp, tá? E utilizando o white label da Zaten, né? Que eu quero um funil para a agência vender para os seus clientes, a Zaten e somente a ferramenta, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. O foco, né? Eu coloquei que o foco é no canal do WhatsApp, porque eu editei isso, porque eu não botei esse foco aqui, e aí ela já começou a me trazer e-mails e tudo mais, né? Então tem que sempre prestar atenção nesses detalhes aí, tá? Então aqui no funil de vendas para a agência parceira, o que que ela foi me dando aqui na base de conhecimento aqui, na primeira etapa aqui, a etapa bases, né?
Deixa eu ver aqui, capturar a atenção. Olá, nome da empresa, sua taxa de abandono. Ah, aqui, ó. Ela já tá me colocando coisas aqui que é legal. Aquilo que eu falei para vocês colocarem no prompt, né? Ela, imagina que você está colocando um prompt no agente, ele focado em mostrar valor para o cliente, né? E também, né, já poder ali qualificar ele, né? Então, poderia melhorar isso aqui pedindo também a parte de qualificação, né? Mas ela já foi me dando aqui aquilo do uma empresa do seu segmento perdeu 30% dos leads nos últimos meses. Aqui ela está usando a questão aqui de perda, né? Porque demora muito no WhatsApp. Aqui ela está com alguns argumentos aqui que a gente já está acostumado a utilizar. Depois eu tenho a parte de prospecção, aqui tudo aqui feito pensando aqui numa agência, tá? Eu posso disponibilizar, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar isso aqui junto com o vídeo. Eu posso colocar esse material aqui também para vocês terem uma base aqui, poder exportar, inclusive, e colocar isso aí no para um ponto de partida de vocês, para estudo. Vocês podem, eu posso disponibilizar esse material aqui para quem está participando aqui no Zoom. Depois a gente finaliza aqui MMR, que eu falei aqui do impacto, né, para ver aqui que não foi só da minha cabeça isso, né, que é garantir que o agente de IA gere resultados e reforce a receita recorrente, o MMR. E aqui tudo você pode também. Hoje a Zaten não tem ainda múltiplos funis, mas em breve, né, a gente já está estudando aí ter múltiplos agentes, né, e outros funis. Por quê? Porque daí você imagina que você poderia vender outro agente, e você poderia vender um outro funil para o teu cliente, aquele funil ali de retenção de cliente. Você poderia ter um funil também, olha, o, o Igor, né, ele já é cliente e eu tenho que mandar um WhatsApp para ele, lembrando da nossa reunião. Você pode estar colocando aqui, né, no teu processo aqui de retenção de cliente. Então, pessoal, a live de hoje, né, foi esse conteúdo. Queria entender aí o que que vocês acharam, tá? E agora, nesses minutos aí que a gente tem ainda, eu queria aí abrir para dúvidas, entender com vocês aí como é que vocês estão fazendo hoje, como que vocês fariam, enfim, tá aberto aí para vocês perguntarem. Vou encerrar aqui no Instagram, tá? E para quem quiser, tá? É só me mandar aqui no direct aqui que eu coloco você aí na nossa lista para receber aí o convite toda terça-feira às 10 horas. Eu estou falando de processos e de agentes de IA utilizando a Zaten. Valeu, pessoal. Oi, Márcio. Bom dia. Bom dia. É Leonardo aqui. Oi, É, Leonardo. só para deixar claro aqui, você, a partir do Kanban ali, né, do funil, da imagem do funil, você jogou no Gemini para pedir a base de conhecimento para limitar o agente? Foi essa mais ou menos a relação ali com o Gemini? Sim, sim, eu joguei. Estão vendo a minha tela ainda? Sim, Eu joguei simplesmente aqui o meu Kanban, tá? Assim, sem mais nenhum contexto. E aí passei esse prompt e foi a base de tudo. Entendeu, Leonardo? Se tiver mais contexto, né? Imagina agora o seguinte: eu pego tudo isso que ele me respondeu, adapto para a minha realidade ou a realidade do meu cliente, tá? E mais, tá? Que é o que eu quero fazer aqui futuramente. Tá? Aí a gente vai ver se a gente transforma isso num produto, enfim, aqui dentro da Zaten, né? Eu quero pegar o contexto da Zaten, né? Que é tudo que ela certo, faz hoje em dia, tá? Tudo que a gente consegue fazer ali dentro. Tô compartilhando aqui a Zaten agora. Todas as ações que a gente consegue fazer aqui da Zaten, desde o Kanban, adicionar tags, fazer o agendamento de mensagens, a transferência aqui de contatos por departamento, captura, controle da IA, funções personalizadas, colocar tudo isso dentro do processo ali, do processo, um processo comercial com um processo técnico também, porque não adianta só a gente fazer um processo comercial, mas também a gente tem que fazer esse processo técnico, né? Então, imagina colocar tudo isso aqui já ali dentro de um processo mesmo, né? Dentro lá daquele Kanban, para entregar mais valor ainda e acelerar ali a parte de implementação do agente.
sei se vocês já tinham pensado nisso também. Legal. Uma outra dúvida, Márcio, por favor. Como é que fica a integração entre dois agentes? Se eu tiver um agente com um foco, né, um objetivo específico, aí depois eu quero passar para um outro. Como é que é É, essa hoje, integração entre dois, hoje dois a gente números, não, né? hoje a gente não tem, tá, Leonardo? Isso aí seria múltiplos agentes, tá? A equipe está trabalhando, estudando como a gente vai implementar isso dentro da Zaten, tá? Mas assim, pensando num contexto fora das ATEM, assim, né, num agente dentro de um N8N da vida, aí você faz toda uma preparação para isso que são os multiagentes. E a gente quer, né, por isso que a gente está estudando direitinho como fazer isso, porque pô, é passagem de bastão, isso aí também é bem importante. Ah, legal, obrigado, Márcio. Nada, deixa eu só ver aqui o chat. O Saraiva está perguntando de CRM externo, né? Que ele quer utilizar a Zaten sem a necessidade de CRM externo. É possível? Sim, dependendo, né, da tua necessidade, tá, Saraiva? Dependendo da necessidade ah, se você não quer muitas funcionalidades, se tu quer deixar mais na mão da IA, sim, tá? Porque a Zaten ela não é um CRM, tanto que, como eu falei no início da live, a gente não se define como um CRM, né? A gente tem ali a parte de contatos, tá? Vou, para quem não conhece, né? Eu vou entrar aqui, a gente tem a parte de contatos aqui, e eu tenho aqui os Kanbans aqui nas etapas, né? Eu tenho um Kanban aqui com as minhas etapas que eu posso montar todo aquele Kanban ali, por exemplo, que é uma coisa que eu ia mostrar para vocês, aquele Kanban ali que eu estava fazendo, eu posso vir aqui na Zaten, pegar esse Kanban aqui, né, e montar exatamente como eu defini lá na minha estrutura, etapa por etapa, né? Eu posso fazer isso aqui na Zaten, tá? Então, eu posso adicionar aqui, mas o que que eu não tenho aqui? Eu não tenho criação de atividades, eu não tenho várias coisas que, se você precisa fazer manualmente, num CRM não tem. Não é semelhante ao Como, tá? O Como tem mais, assim, o Como tem milhares de funcionalidades aqui que a gente não pretende, hoje, né? A gente não pretende ter ainda. Por isso que eu falei ali da parte de integração, que os nossos clientes, o que que eles fazem? Eles deixam essa parte aqui como se fosse ali o pré-atendimento que o SDR faz, tá? Aí esse pré-atendimento ele é feito 90% pela IA, por isso que eu não preciso muita coisa, eu preciso apenas ali, eu preciso fazer anotações, eu preciso aqui colocar propriedades, imagina que essas propriedades aqui é o nome do lead, é o e-mail do lead, são as coisas as perguntas que eu faço para ele qualificar, né, para qualificar ali para vendas. Mas eu não tenho tarefa, não tenho um monte de coisa aqui. Aqui é tudo que dá para fazer ali com a IA, né? Que a IA faça, a gente tem aqui dentro da Zaten, tá? Então, ele, por isso que assim, é um diferencial, né? Pode ser que um dia a gente venha a ter essas questões aí mais de CRM, mas no momento a gente deixa mais na mão do agente aqui colocar tag, passar para de responsável, tá? Então ele é bem diferente aí do Como, tá? O Como ali ele tem integração com vários canais, ele tem essa parte mais de CRM mesmo, tá? O que eu vejo aqui como um diferencial da Zaten é que é uma coisa para quem quer ter ali algo minimalista, tá? Porque às vezes um CRM, dependendo aí, muita gente, e é uma das coisas que as agências de IA estão entrando e estão tendo demanda, é porque o humano não preenche as coisas, né? Começa a fazer, vai entrar em reunião, vai fazer um monte de coisa, e aí precisa do agente atendendo. Vou ver mais um pouquinho aqui, deixa eu ver. Atual é converter leads. Aí, para te ter essa esteira, tá, Saraiva? E eu vi que tu mandou ali um áudio, ele não conseguiu, porque eu estava aqui nessa questão da live, tá? A gente já tem algumas pessoas que trabalham com imóveis, tá? Já utilizando a Zaten, e o cara tá gerando lá campanhas no Meta Ads, e ao mesmo tempo ele está apresentando ali, né, um imóvel, né? Então ele está deixando ali na linha de frente
tá? Esse, esse agente, tá? E aí, cara, esse agente, ele sabe ali de tudo dos imóveis, até porque ele colocou a base de conhecimento ali, a inteligência do agente, então ele sabe esses imóveis, ele vai até a marcação da reunião. Aí na marcação da reunião ele está fazendo a parte automática, tá? Então, você pode agendar um follow-up lá por tempo e tudo mais, mas talvez um CRM, né, ele vai te dar mais funcionalidades, tá? Mas para esse, como eu falei, para o primeiro momento já você já tem um ganho aí muito interessante aí na questão de volume de leads. Tem mais perguntas? Ah, Saraiva, depois eu vejo com ele se ele pode te ajudar, tá? Eu peço permissão para ele e eu te envio sim. Eu te envio ali no WhatsApp o contato dele. O Igor tá falando aqui, o Igor é do nosso time aqui. Ele tá falando aqui que pode ser integrado sim, a API, como eu falei para vocês. Chega ali antes ou no perdido, no ganho ou uma etapa antes. Clientes maiores ali, eles querem fazer somente a parte de SDR, de pré-qualificação aqui do agente, e depois vai para o CRM deles ali, que é onde entra a parte ali do closer do vendedor. Mais dúvidas? Mais alguém? Eu que agradeço aí, Saraiva. Valeu, Leonardo. Bom, pessoal, então, olha só. Vou deixar depois aí essa para quem está no grupo da Zaten ali, ou quem tiver o contato aí da Zaten também pode nos chamar. Vou só colocar para quem não é cliente ainda, deixa eu colocar aqui um tempinho aqui para vocês escanearem antes da gente finalizar. Para quem não conhece a Zaten ainda ou não criou o seu agente, eu vou falar rapidinho aqui da Zaten, tá? Mas prometo que é bem rapidinho mesmo. Quem quiser pode escanear aqui o QR Code, tá? Para quem não conhece a Zaten ainda, você pode criar um agente, você pode fazer tudo isso que eu falei, fazer toda a parte ali do processo comercial na Zaten, sem ainda contratar a Zaten, né? Você só vai contratar a Zaten quando você for ativar o agente, tá? Então, isso também é legal, porque eu vejo aí muita agência que quer testar primeiro para si, para ver se fica legal o agente. Tudo isso dá para fazer, dá para ter o teste no chat, tá? A gente tem um chatzinho ali interno aqui dentro da Zaten, aqui onde a gente tem todo o prompt do agente, enfim, e aqui a gente tem o chat. E aqui a parte que vai acontecendo aqui no Kanban, você pode, conforme a conversa aqui com a gente, você pode testar. E você vai ser cobrado somente aqui quando você for fazer a conexão aqui com o Facebook, aqui depois que faz a conexão, você vai para a parte de pagamento aqui. Então, quem não tem ainda, a Zaten, eu recomendo aí que você escaneie o QR Code aqui ou entre lp.zaten.com e conheça mais. Beleza, pessoal? Então eu vou agradecer aí o tempo de vocês, tá? Pô, legal aí numa terça-feira, final de ano, né? O pessoal tá aí firme e forte, já vejo que tem muita gente aí já recorrente. Então, eu espero vocês aí na próxima live. Beleza, pessoal? Obrigadão aí e uma boa semana, boas vendas aí.